iniciando o nosso programa Roda de Conversa. Essa é a semana da gente falar mais uma vez, pessoal, sobre aí a luta, né, dos servidores públicos e das entidades que representam o funcionalismo e de outras entidades também que são contrárias aí à política ou à tentativa de privatização de empresas estatais importantíssimas como o CEMIG, Copasa, a Gasmig. E para conversar conosco esta semana nós estamos aqui com a direção do Sinfasfisco. Está aqui conosco o presidente do Sinfasfisco, Hugo Renê, e também Marcelo Delão, que é diretor. Nós vamos conversar ainda também com a Denise Romano, nossa coordenadora geral do Sindiúte, que está de unhas e dentes nessa pauta de combate a essa tentativa do governo do estado de privatizar essas estatais importantes. Denise, bem-vinda, obrigada mais uma vez. Você comanda esse barco aqui também e é claro que vai dar o tom dessa conversa para nós, agradecendo o Hugo Renê pela presença e a todos vocês que quiserem participar. O nosso WhatsApp é o 31 97146 7456. Você pode mandar aí a sua mensagem para a gente. Denise, obrigada pela presença. Então, bom dia a todos os nossos ouvintes do nosso Roda de Conversa. Bom dia, Vera. Bom dia, Hugo. Bom dia, Delão, que está aqui conosco também. Mas hoje a gente vai extrapolar um pouco do assunto da privatização, né, da venda das estatais, que sexta-feira houve uma audiência pública na Assembleia com muita participação, com muita representatividade das entidades, né, à frente em defesa dos serviços públicos lá presente, educação presente, e vários outros, né, o Sindeletro, o Sindágua, todos os outros sindicatos e movimentos populares. Mas particularmente essa semana que passou, nós estivemos lá na porta da Assembleia por alguns dias, entregando o nosso material, fazendo a nossa denúncia. E por acaso, não por acaso, né, Hugo? Iniciou lá, essa semana passada, a tramitação do PL 1295 de 2023, de autoria do governador Romeu Zema Neto, que altera a lei 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências. Que é isso, né? É de cheirar, é de comer, o que é? O que é? É um projeto de lei que o governo do estado encaminhou para aumentar impostos. E aí a gente ficou achando... não é engraçado, não é engraçado. É uma grande contradição, né? Porque o governo, o governo Zema, o Partido Novo, tem toda uma discussão de menos impostos, tem toda uma discussão de defesa de pagadores de impostos. E o que nós estamos vendo, e aí por isso a importância do Hugo e do Delão aqui conosco, para a gente esmiuçar esse projeto, para contar para as pessoas o que é que elas vão pagar. E por que o governo precisa do aumento desses impostos para recompor a sua arrecadação? Porque ele perdoou dívida dos amigos, dos financiadores de campanha, 2 meses atrás. Então, eu estou com uma matéria aqui, e aí já vou passar para o Hugo. Saiu no dia 14 de setembro. 2 meses após benefícios bilionários às locadoras, Zema pede aumento de imposto para cerveja e smartphone. Tem uma outra matéria também que fala sobre a mesma coisa, que saiu no Globo, no portal, explicando esses benefícios que nós já falamos aqui. Todo dia a gente fala disso, e a gente vai falar disso todos os dias, até o final, durante esses 3 anos e 7 meses que nós temos ainda de governo Zema pela frente, porque o governo não privilegia os pagadores de impostos. Ele protege os que deveriam pagar mais impostos e transfere para a população
geral do Estado essa conta, troca, né? Esse quid pro quo que fez com essa troca, né? Esse toma lá da cá que fez com as locadoras que financiaram a sua campanha. E lá na Assembleia tinha uma mobilização muito grande de donos de pets, animais, cachorrinho, gatinho, porque dentro desse projeto de lei que altera, que cria impostos, que aumenta impostos, tem também uma sobretaxação no preço das rações de pets, ração para gato, ração para cachorro, desses animais que estão em casa, né? Animais domésticos, podemos dizer assim, Hugo? Sim. Então, tem uma sobretaxação, então tem um movimento que já é nacional, inclusive, dos cuidadores, de quem acolhe cachorro, de quem tem abrigo, de quem tem muito cachorro em casa, enfim, de todo mundo que quer ter seu bichinho em casa, que tem seus animais em casa e que vai ser penalizado por esse aumento de impostos. E eu fiquei curiosa, e aí já vou passar para você, Hugo, porque eu me lembro na época da pandemia, eu não vi ninguém lá, é por isso que eu vou dizer, porque eu não vi ninguém, não tinha ninguém identificado lá desse grupo. A Brasel, que é a Associação de Bares, né, e Restaurantes, não falou um A. E o governo Zema, com essa alteração dos impostos, quer aumentar o imposto do refrigerante, da cervejinha. Isso vai impactar para o consumidor e para o dono de bar, para os donos. E a associação que defende essas pessoas, que representa essas pessoas, não falou uma vírgula na imprensa. E se eu tiver equivocada aqui, podem mandar aqui a nota que a gente lê, né? Aqui pro WhatsApp da rádio. Porque isso vai impactar também os donos de bares e restaurantes de Belo Horizonte. E essa questão dos impostos, das rações, né, para pet, ela não vai impactar o grande vendedor de ração. Ela vai impactar quem tem pet em bairro, pet shop, lá Vitosa, em bairro, que atende ali uma rua, uma comunidade, ou um bairro, ou alguns bairros, porque esse que é o pequeno, que vai ter que gastar mais para comprar a ração que ele revende, né? E é isso que vai impactar justamente os menores, que também pagam impostos. Então, o governo do estado protege os que deveriam pagar mais, resolve a demanda deles, que perdoa dívida, inclusive, né, dos amigos daquela loja que aluga carro, que depois revende. E a população em geral aceita que dói menos, né? Assim que se fala. Aí eu queria que o Hugo explicasse, mas didaticamente, por que essa conta está vindo para nós? Bom dia, Denise, bom dia, Vera, bom dia, Delão, bom dia, pessoal da rádio, bom dia a todas e todos que estão nos ouvindo. É engraçado que, primeiro, nós temos que... Você foi muito bem ao falar desses impactos, só que tem uma coisa. O principal impactado vai ser a senhora que está nos ouvindo, o senhor que está nos ouvindo. O senhor e a senhora que vão lá na lojinha comprar ração pro seu bichinho, ela vai ficar mais cara. Já não é barato, né? Já não é barato. Já não é barato. Você que toma a sua cervejinha no final de semana, você vai pagar mais pela cerveja. Quando fala em smartphone, é o seu celular. O seu celular, que já não é barato, vai ficar mais caro. O assunto de... Quando o governo diz que não está criando imposto, porque essa lei já existe. É falácia. Porque se você não paga hoje e vai começar a pagar, o que aconteceu? Foi a criação de um imposto. E nós vamos discutir aqui, e depois eu vou tentar mostrar para a população, para os nossos ouvintes, outras falácias com relação a esse fundo, porque o nome é bacana. Fundo de Erradicação da Miséria. Mas essa grana está indo para erradicar a miséria? Nós vamos discutir isso aqui também. Desculpa. Esses impactos dessa criação do novo imposto, porque é um contrassenso, porque vem de um pessoal que fala que é contra o aumento de imposto, contra novos impostos. E aí, usar como argumento que é uma lei federal
Eu vou te dar um exemplo, Denise. Sabe que existe uma legislação federal que cobra impostos de rico. O imposto, o ITCD, que é da herança, o imposto sobre a herança. Quem tem herança é rico, você concorda? Então, a legislação federal, ela nos permite cobrar até 8% sobre a herança. É um dos menores do mundo para as pessoas que estão nos ouvindo. Nos Estados Unidos chega a 40%. Então, a legislação federal permite que os estados cobrem até 8%. Sabe quanto é Minas Gerais? 5%. Ué, por que ele não cobra os 8%? É simples, é porque atinge os ricos. Então, quem não paga imposto é rico nesse país. Então, você que está me ouvindo, você vai pagar mais sim. É como esse imposto você não está pagando hoje e vai começar a pagar no ano que vem, se o projeto for votado e aprovado, é uma criação de um novo imposto. Vai impactar, sim, no bolso do consumidor. Vai impactar no bar, no restaurante, no pet shop, mas vai impactar principalmente porque quem paga o imposto no país é a população. E o que é injusto, Denise, porque tanto faz você receber R$1 bilhão por mês quanto receber um salário mínimo, na hora que você pagar, você estiver comprando a sua ração, você vai pagar exatamente o mesmo valor de imposto. Tanto faz o dono da Ambev quanto a pessoa que recebe aquele assalariado, ele vai pagar o mesmo valor de imposto. Isso é injusto, né? O rico pagar o mesmo valor do pobre. Mas então, o contrassenso é uma demagogia muito grande dizer, abrir mão de receita, como você disse aí, de um universo muito restrito de bilionários de Minas Gerais, dizer que eles abrem mão de receita de uma categoria que já tem inúmeros benefícios. Não retirou. Bom explicar isso, sabe, Hugo? Pois é, não retirou benefício deles, não. Não retirou nenhum, esse negócio de que poderiam sair do Estado, isso é balela. Não retirou o benefício. Concedeu outro benefício. Concedeu. Então, isso já foi explicado, inclusive, por exemplo, você que está nos ouvindo, você paga de IPVA, se for um carro de passeio, 4%. E esse grupo paga 1%. O que é que estava cobrando? No ano que ele vendesse, somente no ano que ele vendesse aquele veículo, ele pagaria, isso já era uma legislação anterior, ele pagaria a diferença entre 1% e 4%. O que esse PL último que foi mandado para a Assembleia fez? Perdoou essa dívida. Então peraí, Hugo, peraí. Então, eu tenho uma empresa que aluga carros de passeio. Correto? Sim. Então, eu tenho um desconto no imposto porque eu alugo carros. Eu não estou revendendo carros. Isso. Mas o faturamento dessa empresa, quer dizer, o que a empresa mais ganha, onde ela mais lucra, não é no aluguel de carros. Ela lucra muito quando ela deixa de alugar aquele carro, tipo quando ela moe aquele carro no aluguel, depois vai lá e vende o carro. Esta mudança de carro de aluguel para carro de passeio que vai ser vendido é que incidiria um pagamento de uma diferença do imposto. Isso. Porque se é o carro para alugar, eu pago 1%. Se é para venda, eu tenho que pagar 4%. Exato. Então, quer dizer que esta empresa já devia ao governo do estado esse valor. E ela devia já. Apesar de não ser regulamentada, ela já devia desde quando? 2018. Então ela já devia desde 2018 essa mudança de finalidade do carro. Mudança de objetivo do carro. O carro era para alugar e o carro virou carro de passeio. Então ela devia impostos desde 2018. Isso. Então, o governador do estado, o governador Romeu Zema Neto, encaminhou um projeto de lei para a Assembleia para alterar essa lei que obrigava a locadora a pagar a diferença do imposto quando o carro deixava de ser um carro de aluguel e passava a ser um carro para ser vendido. Isso? O projeto foi encaminhado por um deputado.
por um deputado da base, né? Tá, um deputado da base do governo. Isso, só que bem. foi sancionado pelo governador. Então é isso. Ah, mas quando eles querem, quando vai encaminhar um projeto que é polêmico, eles usam alguém, né? Pra... Então, mas é o reajuste do governador foi proposto pela mesa diretora da Assembleia. Mas quem informou qual era o índice sim. foi o governador que informou qual era o índice para a Assembleia. Né? Os 300%. Então, você que paga 4%, que paga 2% na sua motocicleta, paga mais imposto do que as locadoras. E eles compram também com ICMS reduzido. Esse grupo, ele paga num carro algo em torno de 30% abaixo do valor que você, cidadão e cidadã, estão nos ouvindo. Então, mas isso não foi mexido. A única coisa que mexeu foi realmente uma anistia para perdoar. E aí, em contrapartida, já que ele seria contra o imposto, chega na Assembleia Legislativa, se vocês quiserem discutir esse Fundo de Erradicação da Miséria e o que foi feito com o dinheiro do ano passado, nós podemos discutir. Deixa eu só te fazer uma pergunta última sobre essa alteração aí da legislação para beneficiar meu amigo. Quanto que era a dívida mesmo que a empresa tinha com o Estado porque não recolheu o imposto corretamente? Ela não foi, as empresas não foram autuadas, né? Então nós temos um levantamento. O Sinfasfisco fez uma estimativa que esses valores de todas, né? Nós não estamos citando um único caso, que é o setor todo, de algo próximo a R$1 bilhão. Ô, Hugo, só uma perguntinha, Denise. Tem um jogo de escolha, por exemplo, tem uns segmentos que eles vão cobrar porque talvez tenham uma opinião pública um pouco mais favorável e outros como... a gente sempre teve aqui pessoas ligadas a vocês que são dos números, do fisco, dizendo, por exemplo, assim, as aeronaves não pagam, quem está usando gasolina em avião não paga. Tem algum apelo, e aí eu te pergunto do ponto de vista social, da grande massa sobre isso, porque tem coisa que a gente às vezes nem pensa que está ao nosso alcance. Talvez por isso esteja isento e são só para os grandes, para os ricaços, né? E outros como essa taxação de cerveja, de smartphone, que vai atingir em cheio a gente, né? Como é que é isso? Que leitura que vocês fazem por trás disso? O IPVA realmente ele não incide sobre aeronaves e embarcações, né? Sobre iates, essas coisas. Essas coisinhas pequenas. O deputado federal Boulos, ele apresenta um PL também para tributar pelo IPVA essas aeronaves, só que na reforma tributária que está correndo agora no Congresso, ela deve ser a única coisa que vai ter, o único impacto de alteração de imposto deve ser, e eu espero que seja, das embarcações e aeronaves. Não faz sentido algum o cara que tem um helicóptero, ele não pagar IPVA, e aquele que é o motorista de aplicativo, aquele que entrega comida na sua motocicleta, pagar IPVA sobre o seu veículo, o seu ganha-pão. Então, isso tem que ser mudado. Assim como tem que ser mudado a taxação de grandes fortunas. Quem ganha mais tem que pagar mais. Não é o inverso, não é a base da pirâmide sustentar o topo da pirâmide. Então nós temos que inverter a pirâmide de pagamento de imposto. Quem tem que pagar mais? Outro dia, falando em pet, eu tenho aqui que reconhecer tem uma rede de pet shops que chama Pets. Não sei se vocês já ouviram. Sim. O dono da Pets disse que é um absurdo ele pagar menos imposto do que o funcionário dele. Então, o dono da Pets teve essa consciência de que ele precisa pagar mais imposto do que seu funcionário. Então, isso é raro, né, nos dias de hoje. Nós sabemos que... Eu quero, Denise, se me permite, você que está nos ouvindo, eu quero só fazer uma fala curtinha do Eduardo Moreira. O Eduardo Moreira, ele diz o seguinte... Eduardo Moreira é um economista que ensina muito sobre mercado. E ele tem uma didática muito bacana que para exemplificar você que está nos ouvindo, que torce para aquela pessoa, aquele bilionário que sai na capa da Forbes, que fica satisfeito com aquele bilionário. É o seguinte, suponhamos que a gente mora num prédio, nesse prédio, lá embaixo do prédio, um prédio de 20 andares, com 40 famílias,
E lá embaixo desse prédio tem um banco de areia para brincar. E num domingo qualquer, as 40 famílias desçam para brincar. E 3 pais comecem a construir castelos de areias de 2 metros para os filhos. O que vocês acham que vai acontecer com a areia? Vai acabar. Nós somos aqueles sem areia, ficamos sem areia, torcendo para aquele que construiu o castelo de 2 metros de areia. Então, tem que ser dividido. As coisas precisam ser divididas, a riqueza precisa ser dividida. E o que é interessante, que é o que gera riqueza, e nós temos que ter a consciência disso, não é a concentração de riqueza, é a circulação dela, a circulação do dinheiro. Eu gosto sempre quando as pessoas falam, o presidente da República tem uma fala muito interessante quando ele diz que o melhor investimento é o investimento no pobre. Não sei se vocês já ouviram isso. Sim. Uhum. O que acontece quando tem uma ajuda social, Denise, de R$100 pro pobre que mora nessa comunidade? O que ele faz com os R$100? Ele compra no comércio da comunidade. Exatamente. Você sabe o que acontece quando ele pagou esse comércio da comunidade? Ele foi ali e comprou. Uhum. Volta para o Estado, para a União, Estados e Municípios, imediatamente, algo em torno de R$28. Aí aquele comércio ali, ele vai pagar um comércio maior que ele comprou, não vai? Sim. Volta de novo R$28. Então, em 2 pulos já foram R$56. Mas ele vai pagar, esse grande comércio, vai pagar o atacadista, não vai? Voltou novamente R$28. E na hora que o atacadista paga a indústria, volta. Ou seja, aqueles R$100 que investiu e não gastou, voltaram 112 em forma de imposto. Então, e o que acontece quando você dá dinheiro para banco? Como na pandemia nós demos 1,3 trilhão de reais. O dinheiro parou. Acaba ali. Então, é isso que nós temos que brigar. E é isso que o governo de Minas Gerais faz. Ele ele incentiva os ricos em detrimento do trabalhador e da trabalhadora. E a justificativa para esse projeto é o Fundo de Erradicação da Miséria, que já existe. Já existe. Então conta para nós. Ele existe desde 2011. Conta para nós o que o governo Zema fez com os recursos do Fundo de Erradicação da Miséria nos últimos 5 anos. Não, eu tenho só do ano passado. Sim. Que eu trouxe do ano passado. Tudo bem, mas a gente já tem uma leitura. A gente já tem uma leitura, porque eles não mudam de comportamento. Na verdade, o comportamento deles piora ao longo do tempo. Depois o Hugo pode voltar com 5 anos, viu, Denise? Tarefa de casa, né? O imposto, ele foi cobrado até 31 de dezembro de 2022. Uhum. E aí, porque por causa de algumas emendas eles deixaram, então cria-se um novo imposto. No ano de 2022 foram arrecadados 839 milhões de reais com o Fundo de Erradicação da Miséria. Uhum. Desses, tá lá, fácil pra gente achar, o resto a gente não achou, 679 milhões de reais que foram investidos no Fundo de Erradicação da Miséria. Uhum. Aí você está me perguntando, todo mundo quer saber, mas que fundo, onde que foi investido isso? Então, 40 milhões foi para pagar pessoal da MGS, da Minas Gerais Serviços. Salário. 2 milhões e meio de reais foram para pagar cargos em comissão. Os indicados do governador. Pronto. 291 milhões de reais, quase a metade daquilo que nós falamos, foi para pagar o transporte, veja bem, não é a educação não, o transporte escolar. Então, Mas o transporte escolar tem um recurso específico que vem... Pois é, mas ele usou, ele está especificado lá no portal da transparência isso, olha, porque o transporte escolar é um recurso que vem do governo federal. Exato, vem do Fundeb. Então, esses números, Denise, é que eles nos trazem assim, mas qual a ação efetiva disso que eu te falei? Foi para a erradicação da miséria, disso tudo que eu te falei aqui. Então, existe um PL que responsabiliza o gestor pela aplicação criminalmente, administrativamente e civilmente, se ele não aplicar esse no Fundo da Erradicação da Miséria. Florestan Fernandes, ele dizia que só há uma maneira de erradicar a miséria. Só há uma maneira, não há outra maneira. É a educação, é através da educação. Então, se ele pegasse esses 900 milhões de reais do ano passado, que agora vai dar mais de 1 bilhão de reais, e investisse 100% na educação, estaria fazendo certo. Aí ele estaria tentando erradicar a miséria. Mas você sabe quando vai fazer isso? Eu acho que é nunca. Porque a ação de erradicação da miséria, ela não pode ser paliativa.
porque o nome é Fundo de Erradicação da Miséria. E para erradicar a miséria não há outra saída senão a educação. E ele pode ser responsabilizado por isso? Por não estar investindo corretamente? Queria só que talvez depois do intervalo, né, Denise? A gente voltasse, porque parece que o Brasil é um país assim, as leis são feitas para valer para o povo, né? Para quem está na gestão, nem sempre. Tem uma emenda lá, agora eu até abri ela aqui, que ela responsabiliza o gestor do fundo e ordenador de despesas civil, administrativamente e criminalmente pela utilização do recurso para algo que não seja o combate à miséria. Então, ele vai estar previsto em lei, mas se esse fundo for aprovado do jeito que está, essa emenda não passa, nós sabemos muito bem disso. Então está aí, né? Mais uma luta a ser feita, né, Denise? Então, nós já estamos indo para o nosso intervalo. E na volta do intervalo nós vamos fazer uma correlação de informações aqui, Hugo. Porque teve um interventor do Rio de Janeiro, na época da intervenção federal, na época do governo Temer, né? Sim. Na mesma época, logo no mesmo período do assassinato, no final, né? Sim. No início do governo Bozo, do assassinato da Marielle Franco, teve um desvio de finalidade lá do recurso, que era um recurso para a segurança pública do Rio de Janeiro. Aí a gente vai conversar um pouco sobre isso, sobre desvios de finalidade, porque erradicação da miséria não é isso que o governo fez com o recurso. Vamos lá para o intervalo e daqui a pouco a gente volta. Nós estamos essa semana conversando com o Sinfaz Físico, estamos com o Hugo Renê, presidente do Sinfaz Físico, e o Marcelo Delão, diretor do Sinfaz Físico. Denise Romano está aqui conosco também, não é isso? Não, Delão é companheiraço nosso aqui junto com o Hugo. Prazer, Delão, de ter aqui também. Eu prometi aqui antes do intervalo que nós iríamos falar sobre um desvio de finalidade que aconteceu. Recentemente nós vimos na imprensa que o Rio de Janeiro recebeu um valor para ser utilizado na intervenção federal lá, quando teve a intervenção federal na segurança. E o interventor, que é o Braga Neto, né? O coronel ou general? General Braga Neto, aquele que posava de bonitão lá junto com... Foi vice do ex-presidente. Foi candidato a vice, né? Na chapa do ladrão de joias. Usou recurso em outras coisas completamente diferentes do que ele estava autorizado a fazer pela legislação. Então, é crime, né? Assim, estão sendo investigados, mas queria que o Hugo Delão explicasse um pouco aí, vocês podem bater uma bola, vocês dois, e explicassem para que era o recurso, objetivamente, que estava previsto na lei, e para onde que ele foi. Denise, eu vou até passar para o Delão para ele explicar isso, mas antes eu quero falar para a população que está nos ouvindo o que é isso, o que é esse recurso. Por que esse recurso tem que ter a sua finalidade? Por que ele não podia fazer o que o Delão vai contar depois para vocês o que ele fez? Esse dinheiro, gente, o dinheiro, quando vocês ouvem falar de dinheiro público, é o seu dinheiro. É o dinheiro que você contribui. Quando as pessoas falam assim, não, eu não pago imposto, todo mundo paga. Um ex-presidente estadunidense, eu não gosto de falar americano porque nós todos somos americanos, ele sempre disse que só existem duas certezas na vida: a morte e os impostos. Então... Vou te corrigir, isso é um provérbio inglês. Mas ele sempre citou, Roosevelt sempre citava. Então, você que está nos ouvindo, você tem que imaginar que esse dinheiro é seu. Esse dinheiro, quando você compra a sua carne, quando você compra o seu arroz, quando você compra seu feijão, ali naquela mercadoria está incluído, os impostos estão incluídos ali. Então, pega aquele pedacinho que você pagou e junta num bolo todo, e esse bolo é o dinheiro público. E esse dinheiro público, o seu dinheiro, ele não pode ser investido, ou sei lá se foi investido, né? Da maneira que quem está no poder vai investir. Não é assim. Existem regras, e por isso esse desvio de finalidade que a Denise abriu, ele é tão importante, porque eu não posso, o prefeito, o governador e o presidente da República não podem simplesmente definir, olha, eu vou ali e vou comprar aquele carro que eu quero, aquela ambulância. Não, existem regras para isso, e essas regras, existe uma legislação
que fala o que pode e o que não pode ser feito com esse dinheiro. Então, prestem atenção quando vocês ouvirem isso, porque o dinheiro não é do governo, o dinheiro não é do governador, o dinheiro não é do prefeito, o dinheiro não é do presidente da República. O dinheiro é seu, da senhora e do senhor que está nos ouvindo. Hugo, achei fantástico sua fala. Primeiro vou começar com bom dia, minha gente. Bom dia a todo mundo que está acompanhando aí, a gente que está escutando. Bom dia, Denise, Hugo, a equipe toda técnica aqui. Obrigado pelo apoio. E vamos começar pelo mais simples. Por exemplo, você na sua casa, você pega e faz um orçamento. Vamos lá, eu recebo R$1.000 de salário, botar um número redondo fica mais fácil. Pago 100 de energia, 50 de água, 20 para as crianças levar para a escola, e aí vai fazendo suas contas. Fez lá suas contas, gastou seus R$1.000, sobrou mais 50 ou faltou 50, beleza, não importa. O serviço público é a mesma coisa. A gente tem uma lei orçamentária, que basicamente é quando você, comparativamente, é quando você chega no caderninho e anota. Eu recebo tanto, vou gastar tanto com cada coisa. Eu vou anotando no caderninho. Sem disso, sem daquilo, e o Estado também faz isso. Ele pega o orçamento, ele fala, vou ter uma receita de tantos bilhões. Tanto vai para educação, tanto vai para saúde, tanto vai para... E aí carimba. A gente fala carimbar é quando um recurso chega já com o destino certo. A situação do Braga Neto foi interessante. Quando ele fez a operação no Rio, e outros eventos também, inclusive internacionais, ele fez uma coisa interessante. Ele recebeu um dinheiro com o destino certo. Por exemplo, foi intervenção no Rio, na época, com o objetivo de pacificar as favelas, resolver aquela situação caótica. O governo federal liberou uma verba para ele gastar naqueles lugares complexos, situações complicadas, investir ali para poder resolver o problema da segurança naquele local. Porém, ele agora está sendo acusado que durante as investigações descobriu que esse dinheiro que era para usar para isso, ele usou para outras finalidades. Usou para comprar coisas diversas do que era relacionado à segurança. Levou para locais que não tinham relação com a segurança. Então, se mesmo que você pegar o seu orçamento lá, tem 100 para gastar com energia. Você vai no barzinho e bebe os R$100. Pera aí, gente. E agora, como é que você vai fazer com aquela questão? Você tinha um dinheiro para uma coisa, gastou com outra. Aquilo que era para ter sido gasto não foi gasto. É o que aconteceu no Rio de Janeiro. Resolveu o problema da segurança? Não resolveu. O governo federal liberou uma fortuna, muito dinheiro. Porém, como o dinheiro não foi bem gasto, não foi investido naquilo que era necessário para resolver o problema ou tentar amenizar, faltou dinheiro porque era precisava e sobrou em outros lugares que a gente não sabe bem por que foram gastos em lugares que não era o combinado. Aí fica uma situação complexa. E a gente tem que pensar nisso também, com esse agora, relacionando ao assunto anterior, o Fundo de Erradicação da Miséria. O governo estadual está fazendo a mesma coisa com ele agora, de uma forma um pouco diferente. Ao invés de ele pegar o orçamento do Fundo de Erradicação da Miséria e colocar lá, tanto para educação, tanto para saúde, para resolver o problema da miséria mesmo, ele simplesmente não deixou nada vinculado. Ele pode gastar esse dinheiro onde quiser. Pode gastar com viagem do governador, pode pagar os 300% de aumento do salário do governador e dos secretários, pode usar isso para benefício de algum contribuinte de campanha dele, em vez de cobrar o imposto daquele contribuinte, ele pega o Fundo de Erradicação da Miséria, que está cobrando imposto sobre a sua cerveja, sobre o seu refrigerante, sobre a ração do seu animalzinho, aquele companheiro que você tem dentro de casa, que te alivia do estresse do dia a dia, chega lá, te dá todo amor, carinho, pula quando você chega em casa, te lambe, você vai ter que pagar mais caro para ter esse companheiro agora. Porque o governador tem que economizar dinheiro para poder gastar com outras coisas. Afinal, ele não pode apertar o grupo das locadoras, por exemplo, que tem um grande doador de campanha dele. E aí, em vez de cobrar imposto desse pessoal, cobra dele. E aí... Cobra da gente, né? Exatamente, cobra da gente. Em vez de cobrar dele, cobra da gente. Bom, aí as pessoas que estão ouvindo a gente, assim, nossa, mas isso já está resolvido? Não, isso não está resolvido. Na pauta da Assembleia, na quinta-feira, esse projeto estava, o bloco de oposição iniciou um processo de obstrução lá da votação desse projeto ainda não está divulgada a pauta de amanhã, né? Na hora que eu verifiquei, não estava divulgada ainda, mas as pessoas que estão ouvindo o programa, elas podem ajudar. O nosso governador não gosta de exposição em rede social, né? Teve uma moça de São Paulo, defensora, protetora dos animais, Luísa Mel, fez um vídeo, tá lá no topo do Instagram dela. A menina tem, 4 milhões de seguidores no Instagram. A última vez que eu olhei o vídeo tinha tido 1,5 milhão de visualizações.
Está dizendo sobre essa questão específica da ração dos pets, dos cachorrinhos, dos gatinhos. Mas eu acho que a gente precisa extrapolar disso, sabe? É óbvio que é importante, todos estão ao lado deles nessa luta, mas as pessoas que são donas de bar, sabe? De restaurantes, Belo Horizonte é a capital mundial dos botecos. É um abuso isso que o governo está fazendo, transferindo a benesse que ele dá para os locadores, para o pequeno comerciante, para o pequeno restaurante, para o boteco mesmo. Denise, pior, para o trabalhador que chega cansado em casa, ao invés de tomar 2 latinhas, vai ter que tomar uma, porque ficou mais caro. Exatamente. Então, é uma mobilização que a gente precisa fazer. E o smartphone, eu fico pensando nisso, sabe? Porque a gente já endivida um ano inteiro para trocar um smartphone. Isso é muito real na vida das pessoas. Na época da pandemia, a nossa categoria pegou empréstimos, é real. Minha categoria pegou empréstimo no banco para comprar um smartphone melhor. Porque o Estado a pressionava, né, para ter a tal da aula remota, não deu R$1, nem 1 centavo para a professora melhorar a sua organização na vida, né? E as famílias dos meninos que recebiam assistência emergencial do governo usavam o dinheiro da assistência emergencial para comprar um telefone para os meninos poderem assistir lá o programa, a plataforma que o governo criou lá na época, sabe? E aí, assim, não é uma coisa barata. E todo mundo precisa, né? Tem gente que tem mais de um. E aí vai ficar mais caro, porque é uma coisa que é quase um bem, né? E não é eterno. Que não é eterno, que tem uma durabilidade que é muito relativamente pequena, dependendo de qual for a configuração, do tanto de tecnologia que tem dentro do smartphone. Quanto mais tecnológico, menos duração ele tem, né? Quanto mais avançado. Por isso que o iPhone já está no 15, né? Porque vai avançando, Exatamente. Vai parando de atualizar para você comprar, né? A lógica do capitalismo. E as pessoas que precisam de ter um smartphone, ou querem ter, e têm direito de querer, e o governo vem com esse desserviço, sabe? Não fez nada para a erradicação da miséria, da pobreza, porque nenhuma dessas coisas que ele fez com recurso atacam a pobreza extrema, trabalham com a erradicação da pobreza e da miséria. O nosso povo que passa fome continua passando fome, continua dependendo de outras políticas, às vezes municipais. Vamos lembrar na época da pandemia, né, gente? Quanto tempo demorou para o Estado fornecer um kit de alimentação para as escolas entregarem para os meninos que estavam... Não foi para todo mundo, e era um kitzinho bem reduzido. Não foi para todo mundo, demorou 1 ano e meio para entregar. Então, assim, não fez nada. E é isso, sabe? É um governo, as pessoas têm que prestar atenção nisso. É um governo que não enxerga, e nunca vai enxergar, que não enxerga pobre. É um governo que não enxerga público. Que é contradição mais esdrúxula o governador andar de metrô lá na viagem que ele fez para a Europa, para os Estados Unidos, não sei onde foi que ele andou de metrô, da Itália. Aprender a fazer estrada lá. Andando de metrô na Itália, o metrô da Itália é público. E o nosso daqui não fez nenhum benefício, eu não uso mais metrô, mas acho que nem pintar as composições, eles pintaram, né? Já está privatizado, a primeira coisa que fizeram foi ampliar o preço, né? Aumentar o preço da passagem. E aí o governador vai lá para fazer proselitismo, porque não é outra palavra, proselitismo político com o metrô da Itália, que é público. Enquanto daqui de Belo Horizonte, ele foi o principal ator lobista para fazer com que o Bolsonaro privatizasse o metrô antes de encerrar o seu governo. Então, é isso que a gente está enfrentando. Aí eu vou... Falta quanto tempo, Vera? 10 minutos. Aí eu vou dedicar esses 10 minutos finais para falar da educação. Então, na quarta-feira, dia 20, nós temos uma paralisação na rede estadual de Minas Gerais. Essa paralisação
não vai ter ato, são de atos regionais. E aí eu vou falar dos atos regionais e a pauta dessa paralisação. O que o governo do estado está fazendo? Ele está municipalizando matrículas e onde ele perde na Câmara Municipal o processo de municipalização, ele faz municipalização indireta. Ah, como é isso? Ele fecha a porta de entrada do primeiro ano do ensino fundamental e do sexto ano do primeiro ano do ensino fundamental, primeiro aninho, e do sexto ano. Ele não deixa. Não, ele fecha, ele não oferece matrícula. Então, o que o Estado está fazendo é uma grande negativa do direito à educação. Porque na LDB diz que o Estado tem que é responsável pelo ensino fundamental, junto com o município, em regime de colaboração. Quer dizer, os dois colaboram para ofertar o ensino fundamental e o Estado está retirando em muitos lugares onde ele perdeu a municipalização através do poder legislativo, essa municipalização indireta. Então, isso tem vários desdobramentos. Você tem menos professores, você tem menos oferta, você tem menos opções, você tem queda na qualidade, porque os municípios não dão conta de ofertar da mesma forma que o Estado. E tem municípios, gente, que não tem condições mesmo. Nós estamos num estado gigante, né, que tem municípios que dependem muito da rede estadual para ofertar a educação ali no seu território. Então, essa paralisação nossa é por isso, e nós temos vários atos já marcados. Eu vou pegar aqui a lista. Lembrando que a paralisação é para defender o interesse da população, né? Sim, é para defender o direito à educação. Então, na quarta-feira, dia 20, nós temos ato em Barbacena, às 15 horas, na Praça da Matriz. Em Capelinha, que está tendo uma disputa lá sobre municipalização, às 9 horas, na Praça do Povo. Em Coronel Fabriciano, na porta da Superintendência Regional de Ensino. Em Governador Valadares, na Praça Interescolar, Ilha dos Araújos, às 14 horas. Em Montes Claros, SRE, às 15h30. Em Sete Lagoas, na SRE de Sete Lagoas, às 9 horas. Em Ubá, na Praça Getúlio Vargas, às 8 horas da manhã. Em Uberlândia, na porta da Superintendência Regional de Ensino, às 14 horas. E em Sete Lagoas, eu já falei? Não, Sete Lagoas também já falei. Curvelo, também já falei. Essas são as que chegaram para nós, por enquanto, mas vamos ter atos em todas as regiões do estado. E aqui em Belo Horizonte, região metropolitana, nós temos uma audiência pública na Assembleia Legislativa, às 9h30 da manhã, que vai debater essa situação como um todo. Pelo volume de locais onde a ação está acontecendo, quer dizer que o Estado está fazendo isso, negando o direito à educação em todo o estado, em todo o território mineiro, e aí é um crime, que a educação é um direito fundamental, que está previsto na Constituição. O governo tem as competências dele e ele não está fazendo o que é da competência dele, está se desfazendo, na verdade, desfazendo da sua responsabilidade nos processos de municipalização. Então, dia 20 de setembro, paralisação total das atividades na rede estadual de Minas Gerais, pelo direito à educação, pelo direito ao emprego e pelo direito da população escolher, né, onde eu quero que meu filho estude, porque nem isso a pessoa tem direito mais, sabe? O sistema encaminha de acordo com a regra do sistema, com a parametrização do sistema, para onde que a matrícula vai. E aí, quando eles querem esvaziar a escola, o que faz? Tira a escola do sistema, porque são 3 opções que o pai tem para escolher próximo de casa. Quando o Estado quer diminuir a matrícula, ele tira a escola do sistema. Se a escola não está disponível para ter matrícula, ninguém vai escolher a escola para se matricular. Então, é muito perverso, é uma lógica muito cruel que o governo está adotando já há um tempo, mas agora ficou mais escancarada, porque aonde derrota a municipalização, eles vêm com essa proposta de municipalização indireta. E essa é a pauta da nossa paralisação no dia 20. E aí, só mais uma última questão que eu acho que é importante, e eu acho que nós vamos chamar ele aqui de novo, sabe? O Luiz Carlos, lá de Ouro Preto.
da Associação dos Moradores de Ouro Preto, ele esteve na audiência pública na sexta-feira, lá que debateu a venda das estatais, a retirada do plebiscito, e ele trouxe as contas de água das pessoas de Ouro Preto, e é uma coisa assim, parece uma fatura de cartão de crédito, sabe, Hugo? Porque tem assim, valor devido do mês tal, mês corrente, R$853 e alguns centavos, eu não me lembro os centavos, mas era na casa dos 850. Parcelamento de faturas anteriores, 36 parcelas de 144, 164 reais. A pessoa que é faxineira, diarista, com uma família de 3 pessoas e mais uma criança, 3 mulheres e uma criança, recebendo uma conta de água dessa e teve que negociar para não ficar sem água. E é um cartão de crédito. Ela tem que fazer não sei quantas faxinas por mês para pagar a parcela do que ela deve, sem falar da conta do mês corrente. É um crime o que está acontecendo. Ouro Preto já teve corte de água de 11% da população da cidade. Depois, eu acho que o Hugo poderia voltar aqui depois, fazer um cálculo da população do estado, que é atendida pela Copasa, e da população que é atendida pela CEMIG. Se esse número for proporcionalmente calculado no caso de uma venda da CEMIG e da Copasa, que é isso que nós estamos falando, né? Aí tem também o que o Hugo até me mandou, uma repórter no Twitter, acho que a gente vai até marcar ela no Twitter nosso, sabe? Divulgar nas nossas redes. 4 dias sem energia num prédio que tem 18 andares. E a empresa, elas não conseguem falar na empresa. E quando conseguem ser atendidas pelo atendimento eletrônico, daqui a 2 horas a sua energia elétrica será restabelecida. Já tem 4 dias Sim. que eles estão sem energia. É isso que é privatização. É isso que é entregar para o setor privado, entregar para o capital econômico, entregar para quem tem o lucro acima de tudo, esse tipo de serviço. E é isso que nós estamos alertando a população para que não aconteça. Então, nós vamos ter audiência pública, já está marcada em Curvelo, já temos audiência pública em 7 Lagoas, e temos a construção de fazer audiências públicas em todas as câmaras municipais que a gente conseguir fazer, para denunciar e para levar para os municípios esse debate que o governo do estado não faz com ninguém. O governo manda o projeto, pressiona pela aprovação, mas não dialoga as consequências daquele projeto. O projeto ainda não iniciou a tramitação lá na Assembleia, não foi lido, mas nós estamos nos preparando para esse enfrentamento, levando a população conhecimento a respeito do que significa ter serviços essenciais na mão da iniciativa privada, no caso, água e energia. Denise, só um complementozinho aqui, o Luiz Carlos Teixeira, ele falou que a Sanioro, Hugo e Delão, para vocês... Sanioro é de Ouro Preto, de Ouro Preto, para vocês terem uma ideia, foram 2.726 cortes de água, 11 mil pessoas das 74 mil de Ouro Preto atingidas com corte de água. Essa é a 15% da população. É a história do público que é privatizado. 15% da população sem acesso à água. Denise, minutinho final, a gente vai passar, então, abrir o microfone para o Hugo e para o Delão fazer as suas considerações finais. E, na sequência, a gente já volta aí com o nosso encerramento do Roda, deixando um abraço para todos os nossos ouvintes, para Marcela Amador, que está nos ouvindo também, diretora estadual do Sindiúte, coordenadora do Departamento de Comunicação, faz a produção aqui para a gente desse programa maravilhoso. E um abraço para todos vocês que estarão aí conosco, pelas redes sociais também, acompanhando esse programa, que vai todas as terças-feiras ao ar, na Rádio Web Brasil de Fato, e aos sábados também, tá bom? E na sequência, então, a gente vai encerrar com o Gonzaguinha, o que é. Mas eu queria que o Delão e o Hugo, que já veio aqui algumas vezes também, nos falassem aí um minutinho final, sua mensagem aí para os nossos ouvintes. Eu só quero... E você também, Denise. Só quero agradecer a todas e todos pela paciência. Eu só quero dizer, Denise, que eu e Delão fazemos parte da melhor Secretaria de Fazenda do país. Nós não somos contra tributar os supérfluos, não, mas os supérfluos de verdade.
Nós somos a favor de fazer o Fundo de Erradicação da Miséria. Mas nós temos que tributar carros de luxo, nós temos que tributar joias, né? Joia está em moda, dá para tributar bacana. Roupa de marca, né? Aquelas marcas que grifes, custam 100, 200 mil reais, isso, uma bolsa de 20 mil. Caríssimas. Então vamos tributar isso. Nós não somos contra isso, não. Nós fazemos parte dessa melhor secretaria e queremos isso. Outra coisinha, só para encerrar, antigamente ele tinha um prazo, essa cobrança tinha um prazo, agora vai ser indeterminado. E para encerrar de verdade, você ouvinte que está aí nos acompanhando, presta atenção na luta do Sindiúti. A luta do Sindiúti, quando vocês pensarem em virar a cara, a luta do Sindiúti não é por eles, é por vocês. Esse direito que a Denise falou, dessa paralisação que vai ter, não fique chateado não, porque ele está defendendo você, está defendendo o direito do teu filho, da tua filha estudarem numa escola de qualidade, tá bom? Então é isso, não fiquem chateados e só se constrói neste estado com luta. Sem luta não vai se construir nada. E nós temos que hipotecar apoio à educação, que é o maior sindicato de Minas Gerais, que reúne os melhores profissionais da educação do país, tá bom? Apesar do governo do estado, né? Assim como a música que foi Apesar de Você. Bom dia a todas e todos. Obrigado, gente. Obrigado, Denise. Obrigado, Hugo. Obrigado, a equipe toda. Obrigado, Vera. Obrigado, ouvintes e pessoal que está acompanhando. A gente está aqui para agradecer. Complementando o que o Hugo falou, a educação é tão importante, que até para ver quando o governo está fazendo a maldade com a gente tem que ter educação para perceber isso. Fazer uma conta simples. Quanto que o governo está arrecadando, quanto que ele está gastando, de onde ele está tirando, para onde está indo. O Fundo de Erradicação à Miséria não tem falando para onde vai. É fundamental isso. Tem que ser para erradicar a miséria. E a gente tem que ter educação para perceber que o governo não está fazendo isso. Então fica essa deixa aí. Obrigado, gente. E muita luta para cobrar, né? Um abraço, gente. Gonzaguinha, sobe o som. É bonito e é bonito.